Olá, povo de Deus! Estamos aqui para a nossa leitura devocional nas parábolas de Jesus. Queremos hoje falar sobre a parábola do grão de mostarda. Mas antes disso, vamos orar. Senhor Deus, não existe nada que possa se comparar com o teu reino. E muito obrigado porque o Senhor escolheu que o teu reino fosse comparado com algo tão pequeno quanto um grão de mostarda, para nos ensinar que ele há de crescer e que sempre crescerá. Nós te louvamos, porque o Senhor é o Deus que dá o crescimento no tempo certo. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Entre a multidão que ouvia os ensinos de Jesus, haviam muitos fariseus. E os fariseus ouviam as palavras de Jesus com muito desdém. Eles não estavam preocupados com a verdade. Eles percebiam muito mais que havia uma pequena multidão em volta de Jesus e que o fato de ser pequeno já demonstrava que estava errado para eles. Os fariseus olhavam para Jesus e percebiam que ele não tinha riquezas, não tinha poder. Como poderia ele estar fundando um reino? Cristo, então, percebendo a maneira dos fariseus pensar, começa a falar com eles e conta para eles uma parábola. Ao queremos comparar o reino de Deus, com o que poderemos representá-lo? Marcos 4:30. Em governos terrenos, nada havia que pudesse se comparar com o reino que Jesus estava trazendo. Em uma sociedade civil, ele podia fornecer sequer uma imagem. Então Jesus diz, é como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, ele cresce, ele faz-se o maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Marcos 4:31 e 32. O embrião contido na semente, ele cresce pelo desenvolvimento que Deus colocou nele. Seu desenvolvimento não depende dos meios humanos. Assim é o reino de Cristo. Há uma nova criação acontecendo. Os princípios de desenvolvimento são diretamente opostos aos que regem o reino que Cristo veio trazer. Os governos terrenos prevalecem pelo emprego da força, pelas armas, eles mantêm o seu domínio. Mas o fundador do reino que nós estamos falando, ele é o príncipe da paz. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João 1:29. Em seu plano de governo não há o emprego de força bruta para competir ou inibir com a consciência humana. Esperavam os judeus que o reino de Deus fosse estabelecido pelo mesmo modo com que o mundo faz. Para promover a justiça, eles recorrem a medidas externas, forjam planos e métodos, mas Cristo vem e implanta um princípio. Implantando a verdade e a justiça, ele vai frustrando pouco a pouco o erro do pecado. Você já percebeu? Ao proferir Jesus esta parábola, a pé de mostarda podia ser visto de perto ou de longe, erguendo-se sobre a relva ou sobre os cereais, balançando seus galhos levemente ao ar. Os pássaros vinham e formavam nele os seus ninhos, e ali cantavam. Contudo, a semente de que surgiu essa planta gigantesca era a menor de todas as sementes. Primeiro despontou um broto bem pequeno, mas possuía bastante vitalidade, cresceu e floresceu até alcançar um grande tamanho. Assim, a princípio o reino de Deus parecia humilde e insignificante também. Comparado com os reinos terrestres, podia-se dizer que ele era o menor de todos. O direito de Cristo de ser rei era muitas vezes ridicularizado pelos governantes deste mundo. Todavia, o reino possuía vida e uma vida poderosa em si mesmo, confiada aos seus seguidores. E como foi rápido o seu crescimento, né? Que amplitude que ele conseguiu chegar. Quando Cristo pronunciou essa parábola, era um novo reino representado apenas por alguns camponeses galileus. Sua pobreza e minoria foram representadas repetitivamente como motivo de que os homens não se deviam unir a esses pescadores quaisquer aí,
que seguiam a Jesus é muito pequeno, é insignificante, não vamos nem dar atenção. Várias vezes os fariseus pensaram isso. Mas o grão de mostarda deveria crescer e estender seus ramos por todo o mundo. Quando esses reinos terrenos que nós temos passarem e a glória que enche o coração dos homens também passarem, o reino de Cristo vai perdurar e ele será a única grande potência. Este é o reino que estamos seguindo. Assim, a obra da graça no coração é pequenina no seu princípio. É uma pequena palavra, talvez uma pequena luz projetada, mas ela vai exercendo influência que de início parece pequena, mas vai crescendo até se tornar grandes os resultados na nossa vida, na sociedade, neste mundo. Não podemos negar que o reino de Cristo começou pequeno, mas hoje e agora nos nossos corações ele se torna grande e poderoso no meio de um mundo que vive a maldade, o medo, o perigo. Nada melhor do que o reino de Jesus Cristo. Ao usar o símbolo de um grão de mostarda que se cresce e se torna grande, Jesus não apenas enfatiza a relação do crescimento do reino de Deus, mas ele também nos dá clara noção de que o reino de Deus vai passar por vários desenvolvimentos. Você percebeu? De uma semente para uma planta adulta. Também é assim o reino de Deus. Na verdade, nós vamos viver momentos pequenos, mas esses momentos vão se tornar depois maiores. Através do nosso sacrifício, através das vitórias conquistadas, através do sol e da chuva, é que a planta crescia. Pelos grandes, não se chega a lugar nenhum. Precisamos de um reino que vai crescendo pouco a pouco e vai nos levando junto com ele. Esta é a maravilha do desenvolvimento. Não apenas o crescimento, mas ele vai nos levando pouco a pouco junto com Cristo nesse crescimento. Veja o exemplo de João Batista. No início, ele estava sozinho, censurando o orgulho e o formalismo dos judeus, apenas um homem. Veja também quando o evangelho vai crescendo no livro de Atos dos Apóstolos, Paulo e Silas, apenas uns fazedores de tenda. Depois nós temos o próprio Paulo, já idoso, pregando, mas levando a mensagem aos grandes desta terra. Vejam também as pequenas comunidades. Veja Lutero lutando sozinho para que a igreja fosse reformada. Temos na nossa própria denominação o fato de John Wesley, apenas um homem com seu irmão, mas lutando e de maneira que vai levando a esse desenvolvimento e eles vão crescendo juntos. Perceba, Deus não quer dar o crescimento. Deus quer que nós estejamos crescendo junto com o mover dele. E isso para nós é um grande convite. Existem muitas passagens na Bíblia que são muito bonitas e que eu gosto muito. Eu queria ler para você, terminando, uma passagem que está em 1 Coríntios 1, 26 e 28. Porque vede, irmãos, a vossa vocação. Não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres de nascimento que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar aquelas que são, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus, como está também em 1 Coríntios 2:5. Ao terminar, eu gostaria de lembrar você, nós vivemos uma geração que está em transformação. A parábola do grão de mostarda nos diz de um reino de Deus que está constantemente se transformando, que está constantemente indo do pequeno para o grande. Nesta última geração, talvez, que nós estamos vivendo agora, talvez o grão de mostarda alcance o seu máximo de crescimento. A pequena semente talvez se torne a grande árvore que Jesus disse. Talvez esta seja a última geração. E se é, então pela graça e a misericórdia de Deus, vamos levar a mensagem a toda nação, tribo, língua e povo, como está lá em Apocalipse 14:6, para nos tornarmos santos para o nome dele. Atos 15:14.
E talvez, pela graça de Deus, eu e você vamos ver, a terra será iluminada pela glória de Deus. Apocalipse 18:1. Lembre-se, Deus não dá apenas o crescimento, Ele nos leva a crescermos juntos com Ele no reino do céu. Que Deus te abençoe nesse processo de crescimento.